Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. E desta feita nós vamos dar sequência a um dos vídeos que foi tanto mais solicitado, quanto um dos vídeos mais vistos nessa senda de vídeos que temos feito na companhia do pastor Canaã. E o último vídeo nós falamos sobre a identidade e a localização do anticristo, ok? E nós vamos dar sequência a este tema, mas primeiro eu gostaria de saudar o pastor Canaã. Seja bem-vindo novamente. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos compartilhar esta verdade e nesta verdade saudar a todos os nossos acompanhantes deste programa. Paz e graça, Fernando Capango também, meu querido amado irmão. Obrigado. Muitas graças. Amém. Pastor, desta feita, depois do tema, quer dizer, para alguns é como tudo, para alguns polêmico, porque um dos comentários que recebi em detrimento ao vídeo é dizer que o Papa Francisco até pode ser um falso profeta, mas o Papa João Paulo II foi um homem de Deus. Pastor. É como tudo, né? As pessoas têm o direito de contestar quando algo ainda não, talvez não lhe tenha convencido. Mas verdade é dizer que não tanto os papas, mas a própria instituição católica é diabólica, não é de origem santa. É uma religião do anticristo mesmo. E o anticristo vem de lá. Logo, todos os papas são uma consequência daquilo que virá a ser o fim. Logo, não há nenhum papa a serviço de Deus e de Cristo. Amém. Pastor, e para o dia de hoje nós temos a descendência ou a genealogia do anticristo, não é? E eu vejo, não sei se de facto isso também se enquadra, mas eu vejo, parece que há um, eu chamaria de padrão, em termos genealógicos, começando mesmo desde Gênesis. Parece que aquelas personagens que foram maus, a sua genealogia tende a ser má, tanto quanto quem o gerou. Será que quanto ao anticristo também é isso que nós vamos encontrar? É precisamente isso que vamos encontrar. Sabe que a Bíblia não faz rodeios. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus é a verdade. Logo, estamos a lidar com a verdade na sua perfeição. A Bíblia é a palavra de Deus na sua perfeição. Fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, não vamos encontrar outra verdade para definir as coisas que foram criadas pela própria palavra. Logo, falar da linhagem, da genealogia do anticristo, do antimessias, é partir de Gênesis. É lá. Eu aprendi uma coisa e tenho aprendido com o Espírito Santo. Deus não gosta de deixar nada a meias. Deus é o Deus do princípio e o fim. E nós, se não conhecermos bem o princípio, vamos falhar ou no meio ou no fim. Então, tudo nos volta ao princípio, ao padrão. Como disse aqui o nosso irmão Capangue, o princípio é que conta para chegarmos ao fim. Logo, a linhagem, a genealogia do anticristo encontramos no princípio, como dizias, quer dizer, a procedência. Sim. Temos que ir sempre na procedência. Que é a procedência? É de onde algo começa. De onde se começa uma coisa chama-se fonte. Logo, a fonte do anticristo é o próprio Satanás. E Satanás procura sempre
fazer imitações daquilo de Deus, dos procedimentos de Deus. Por exemplo, antes de Jesus chegar, vieram elementos simbólicos que indicavam Cristo. Os profetas. Profetas, por exemplo, Deus já se fez passar por um cordeiro, uma pomba e por aí em diante. O anticristo também faz essas coisas para cada geração. Então nós temos a primeira geração que parte de Adão, Sim. Caim, Abel, em diante. E sucessivamente até chegar aos nossos dias, a última geração. Logo, se falarmos da genealogia, estamos a falar da genética. Sim. Temos que pegar a genética. Genética, os genes, estamos a falar dos genes, quer dizer, a origem. A origem. E é por aí que Deus criou um homem, deu vida a este homem e deu-lhe um corpo, Adão. Logo, Adão é o pai da humanidade. Que pai mesmo é Deus, a fonte é Deus, é Cristo. Sim. Mas vamos falar assim de uma forma biológica. Adão é o modelo para todo homem. E vemos que Adão, no propósito de Deus, Adão falha. E Adão logo dá origem, Adão dá ocasião, vamos dizer assim, dá ocasião do diabo penetrar, digamos, nos genes do ser humano. Adão dá esta porta aberta de Satanás se assenhorear da pessoa humana. E a partir daí, Satanás manipular os genes biológicos do homem e poderem nascer homens sem a divindade de Deus, homens sem mais o caráter de Deus. Então, a partir de Adão, passa a nascer uma geração desviada de Deus, em termos biológicos e genéticos. Não é que Deus não tenha poder de impedir, mas Deus não é autoritário, Deus não é ditador. Deus criou o homem, Adão, com livre arbítrio. Mas, cuidado, existem leis. No livre arbítrio, você vai ter que colher com as consequências das suas escolhas. Sim. E é o que a humanidade passa por causa de Adão. Logo, na primeira geração, nasce Caim e Abel, Sim. de um homem já caído, Adão e Eva. A partir daí, Satanás já começa a fazer a sua linhagem. Chegamos a uma altura em que a terra, a se povoar de tal maneira, Deus vê a necessidade de criar um outro ser humano, um ser humano sem contaminação. E Deus vê esta possibilidade na pessoa de Abraão. E a partir de Abraão, Deus tem o projeto que era com Adão, mas agora passa para Abraão, criar um novo homem, uma nova criatura. Então, Deus pega Abraão, mas para começar com Isaac. Jacó, que depois vai ser chamado Israel. Então, Abraão ainda não é Israel. Abraão ainda não é a nação de Israel. Abraão é que, através dele, Deus traria a nação de Israel, começando em Isaac. Logo, vemos que de Adão até Abraão nasceram homens que sim buscaram a face do Senhor. Estamos a falar de Sete, através de quem começou-se a buscar a face do Senhor.
e depois temos Noé, e por aí em diante. Mas isso são singularidades. Não estamos a falar de povos, mas singularidades. No caso de Enoque também. Enoque foi Foi arrebatado. arrebatado. Enoque são singularidades. Isso não é em termos de uma nação inteira. Então, há homens que de Adão até Abraão, há homens que buscaram a Deus, mas não estamos a falar em povos que buscaram a Deus. Quer dizer que a terra era muito mais dominada por ímpios, Ímpios. onde Satanás reinava, do que por homens santos de Deus. A partir daí é que temos que ver que Satanás já tem a sua linhagem, começando com Caim. Começando com Caim, ou por Caim. Logo, nós temos que ver, não só fazermos estudos bíblicos, para termos uma noção das coisas, temos que também fazer, quer dizer, buscar compreender e entender o significado dos nomes. Por exemplo, nós temos Caim. Caim é um prototipo do anticristo. Abel é um prototipo de Cristo. E já vemos a partir daí que um manifesta as obras do diabo, até blasfema contra Deus, Caim. Sim. Logo, Abel é aquela espécie de homem que adora, reconhece Deus e faz o melhor de si para Deus. Logo, Caim significa... O que significa Caim? Caim significa destruidor. Destruidor. É interessante. Caim significa destruidor. Caim significa outra coisa mais senão destruidor, morte. É o mesmo termo, estás a ver como é que são as coisas? É o mesmo termo de encontramos no princípio, vamos encontrar no fim, em Apocalipse 9. Abaddon e Apolion. Significa destruidor. Não, e também encontramos em João 10:10, o diabo não vem senão Amém. roubar, matar e destruir. Satanás não vem senão para matar, roubar e destruir. Vê? Noutros termos também podíamos dizer o invejoso, o iníquo, que é Caim. Aquele que não reconhece Deus, aquele que não é agradecido a Deus, aquele que nega a adoração. Negar a adoração, noutros termos, é blasfemar de Deus. Então, logo no princípio, encontramos já um prototipo daquilo que vai ser o anticristo nos nossos dias. Começou ali. Logo, está aí já a genética. A genética. Quem é Caim? Caim é o pai destes que nós podemos ler, por exemplo. Em Gênesis 4, o nosso povo que nos acompanha deve entender que estamos a fazer algo de extrema responsabilidade, estamos a lidar com a Palavra de Deus. Sim. E com a Palavra de Deus estamos a lidar com o Espírito Santo. Quer dizer que isto não viemos para dar um show de conhecimento, mas estamos a fazer o trabalho de capacitar o povo de Deus a estar firme diante das ciladas de Satanás. Sim. Se transfigura em anjos de luz. Logo, o que estamos a fazer, mais do que uma pregação, é um estudo bíblico. E não podemos só falar sem abrir as Escrituras. Logo, em Gênesis 4, nós encontramos uma geração de Caim. No versículo 17, por exemplo, diz: E Caim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e deu o nome de Enoque. Vamos em diante para não termos que ler tudo, mas vamos ver aqui uma característica muito importante para conotar com Caim e com o fim
das Escrituras em Apocalipse, nós encontramos no versículo 24, que diz, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque é filho de Caim, procede de Caim, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quer dizer, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Isto é uma linguagem que, de facto, irmão, está logo no princípio da Bíblia. E vamos encontrar, quer no fim, quer no meio, quando o próprio Jesus falou disso. Sim, pastor, quer dizer, e é interessante porque essa era uma das perguntas que eu tomei nota disto, livro de Gênesis, né? 4, 23 e 24. Nós vemos, por exemplo, Lameque a falar para as suas mulheres. Eu vejo que o mal começou a evoluir, vamos assim O mal chamar. começa a evoluir. Porque encontramos Lameque, da genealogia de Caim, já tem 2 mulheres. Aí começa a disseminar-se logo a prostituição, o que chamamos a poligamia, tudo isso. E o que me chama a atenção é isso. Caim 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Quer dizer, eu vejo que houve uma evolução do mal de Caim, até Lameque. Razão pela qual, quando o apóstolo Pedro pergunta a Jesus quantas vezes terei que perdoar a meu irmão que pecar contra mim, e Pedro tinha aquela noção de 7 vezes 7, Jesus diz não, 70 vezes 7. Isso tem conexão com muitos aspectos da Bíblia que está relacionado com o anticristo. Jesus diz não, 70 vezes não. Vocês devem perdoar 70 vezes 7, que dá 490. 490, se formos nas 70 semanas, estamos a falar de 70 semanas de anos. É o tempo que Deus tem, que Deus deu, justamente, que era o tempo previsto para a manifestação do anticristo. Porque das 70 semanas, percorridas as 69 semanas, que é com a retirada do Jesus, que morre na cruz, ali está-se a cumprir as 69 semanas. Jesus sobe ressuscita e sobe aos céus, mas depois fica uma semana de anos. Resta uma semana de anos, que desde ali quase 2000 anos percorridos, essa semana onde é que anda? Essa semana, estamos a ver agora, nos nossos dias vai acontecer. Vai acontecer nos nossos dias. Uma semana de anos. Quer dizer, os 400. Quer dizer que as 70 vezes 7 tem várias formas de o interpretar, mas tudo relacionado ao tempo do anticristo. Então nós vemos que a personificação do mal estava em Caim. Caim é o prototipo do anti-Messias. Por isso, Abel sendo o prototipo do Cristo, por isso logo houve derramamento no início da humanidade. O próprio irmão mata, assassina o irmão santo, vamos dizer o irmão santo que é Abel. E é a partir daí que, de facto, nós vemos que Caim vem desta geração uma linhagem já contaminada, uma linhagem de destruição. Caim está outra vez lá na cruz. Não estamos a dizer Jesus Cristo, não. Estamos a dizer que Caim é o autor de toda aquela manipulação para levar Cristo até a cruz. Aquele Cristo na cruz é o Abel que foi assassinado no princípio. Estamos a ver Caim na pessoa de Herodes. Ele está no percorrer
da história humana. Ele está a fazer a sua história de matar, roubar e destruir. Obstaculizar os planos de Deus. E é uma luta também, Jesus disse, é uma luta que nós vamos ter. É uma luta da carne contra o espírito. É uma luta da carne contra o espírito. Nós vemos Caim, a sua semente, a se proliferar pela raça humana. Nós temos que entender que Satanás, o homem em si, até o próprio Abraão, dá uma ocasião de o próprio Satanás penetrar outra vez nos retos planos de Deus. É sempre o homem. É sempre o homem, não é que Deus, não. O homem, no seu livre-arbítrio, é que dá estas ocasiões de Satanás penetrar. Deus, ao criar o novo homem, na pessoa de Abraão, começando em Isaac, Deus estava outra vez, Deus fecha a possibilidade, aquela porta aberta pela qual Satanás proliferava. Então Deus fecha com Abraão e começa com Isaac, o novo homem, para fazer uma nova nação de apenas gente pura que vai atrair as nações todas para Deus. Mas o homem Abraão, a mesma maneira que Adão, Sim. outra vez cai. E dá uma abertura, Satanás penetrar outra vez. E Satanás penetra. Sempre uma mulher a induzir em erro. E aí nasce Ismael. Aí nasce Ismael. Aí nasce Ismael. Ismael tem o seu significado. Por exemplo, um dos significados de Ismael é distinção, o distinto, ou distinção. A distinção que vem de Deus, ou distinção feita por Deus. O que é o termo distinção? É diferença. Está a ver? Diferença quer dizer que Deus faz diferença entre o santo e o ímpio. Logo, Isaac é o santo, prototipo de Cristo também. Logo, Ismael não é projeto de Deus, é projeto do homem. Vem da vontade do homem caído. Logo, a distinção quer dizer que Deus sempre estabeleceu uma diferença. Deus tem uma maneira de lidar com os seus santos e outra maneira de lidar com aqueles que são estranhos. Olha, distinto também significa estranho. E Deus sempre disse o quê? Não vos mistureis. E interessante é que quando Deus manda Abraão sacrificar o filho, Deus diz o seu único filho. Amém? Deus ainda recalca. Como se Abraão tivesse perguntado, mas qual deles? E Deus disse, o teu único filho. E Abraão queria perguntar, mas qual é o meu único filho? O teu único filho é Isaac. Isaac significa o quê? Sorriso. Sorriso é o quê? Alegria. Isaac é a alegria de Deus. Isaac não é tristeza, Isaac é a alegria de Deus. E o que é que causa a alegria de Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. Logo, nós encontramos outra vez, Abraão dá esta abertura. Satanás sempre procura, de uma forma muito sigilosa, penetrar nos planos de Deus, para fazer confusão. Para fazer a confusão e ninguém saber quem é quem. O que é de Deus e o que não é de Deus. Satanás sempre procurou aparecer como se fosse o Cristo. E entra por Abraão, nasce o Ismael. Ismael, quem é a mãe de Ismael? Ismael tem ligação direta com o Egito. Que a mãe de Ismael era a escrava egípcia, Agar, a estranha.
é egípcia. Logo, Ismael é fruto de uma relação de vamos supor já, de um israelita com uma egípcia. E que é o Egito? O Egito é o dragão. Porque Faraó, noutros termos, para além de Casa Grande, Faraó também significa o grande dragão. E é a forma como Deus chama Satanás. A grande serpente, ou a serpente antiga, ou o dragão. Logo, qual é uma das maiores potências e império que o mundo já tem? Não é Roma, nem Grécia, nem coisa. É o Egito. Uma das primeiras civilizações. Dos deuses e muita coisa mais. É o Egito. Quer dizer que Ismael já traz no seu sangue também aspectos genéticos do Egito. A partir daí, como Deus faz mesmo separação, distinção também é separação. No bom sentido, santo de Deus, Deus despacha Ismael com a sua mãe, para não haver confusão mesmo. Deus não é Deus de confusão. Porque dá-se o caso que aconteceria tal como no princípio. Tal como no princípio. Abel e Caim. E Caim, Ismael matar, a coisa estava aí por aí. Sim. Estava aí por aí, porque Ismael já começava a odiar o irmão. E Abraão parecia já ter muito mais afeto por Ismael. Sim. Vê? Então Deus envia a Agar com o seu filho vão. E Deus o acompanhou com uma promessa de bem, que tudo vos irá bem. E também Ismael será uma grande nação. Também será uma nação de 12 tribos. Agar voltou ao seu povo, Egito, à adoração dos seus deuses. E Ismael, filho de Agar, nasceu cresceu naquela cultura, naquelas tradições. Foi iniciado naquilo. A coisa nunca para por aí. Precisamos lembrar que quando Jacó, que é Israel, começa a nascer os seus filhos, nascem os 12, logo, qual foi o filho que foi vendido? E ao ser vendido, não é uma outra coisa, não é o calhar nem nada, é vendido aos ismaelitas. E quem é José? É um prototipo de Cristo. Sim. Foi vendido aos ismaelitas. Da mesma maneira que Judas vende Jesus Cristo. Satanás não se cansa. Isso é uma chamada de atenção para nós, que nunca vamos baixar a guarda, nunca vamos nos distrair como Jesus. Vigiai todo o tempo, porque Satanás não se cansa de nos trazer tentações. Pastor, perdão, e quer dizer, se nós retrocedermos um pouco, foi a mesma coisa que aconteceu com Ló. Com Ló. As duas filhas. E aí surgiram os Moabitas e os Midianitas. Estás a ver o quê? E daí vêm os filisteus. Quem são os filisteus? Os filisteus são os atuais palestinos. A Filistia é a Palestina. Só trocou os nomes. Mas é a genética. Vê. E vamos ver que também o anticristo tem a ver com a Palestina. Isso estamos a fazer, Fernando, é para aproveitar o tempo. Quer dizer, vamos começar a coisa. Porque isto é mesmo muito longo. Isto é longo. Isso é um estudo exaustivo, mas de grande alegria. Sim. Automaticamente, após nascerem as 12 tribos de Israel, José é vendido a quem? Não é a outro povo. Justamente a uma caravana
de ismaelitas. De ismaelitas. É como que Isaac, pai de Jacó, é como que Isaac estão lá a devolver as mãos de Ismael. E Ismael que já odiava. Que é um prototipo do anticristo. Sim. Logo, o povo de Israel e o povo ismaelita, ou árabes, ou muçulmanos, podemos chamar, ou do Islão, que são os ismaelitas, nunca estiveram totalmente separados. Eles caminham par e passo. Os ismaelitas sempre a tentarem a reclamarem a nossa parte, também temos parte nisso, também temos parte nisso, também somos herdeiros de Abraão, também somos filhos de Abraão. Por serem filhos e irmãos, aí está uma deixa pela qual o anticristo vai conseguir ludibriar os seus irmãos israelitas, enganá-los e convencê-los. Ele vai apresentar uma filosofia que nem Sócrates, nem Pitágoras, nem ninguém, porque ele próprio é o pai da filosofia, que nunca foi verdade. Ele tem uma abordagem que os israelitas atuais de agora, seja governo, sinédrio, esses rabinos estão aí agora porque rabinos, todos vão cair. Porque, de facto, o anticristo, fisicamente e geneticamente, tem ligação com o povo israelita. Por Abraão, que faz filho com uma egípcia, Sim. que é Ismael, e Ismael é irmão de sangue com os israelitas. Eles reclamam sempre a paternidade do pai deles, Abraão. E os israelitas nem podem sequer também negar, porque é um facto consumado. É um facto consumado. E já estamos a ver, como Jesus diz, olha, olhai para a figueira. A figueira é Israel, mas precisamente Jerusalém. Que é Jerusalém quer dizer, o ponto de disputas e onde há lutas renhidas para a posse daquilo é Jerusalém, o centro do mundo ou das nações. Ali está a grande guerra, ali está o problema. Os templos dos dois. Aí, meu amado irmão, nós entendemos algo. Já começamos a ver a linhagem do anticristo. Logo, nós se formos em Gênesis 10, 8, Cush gerou a Nimrod. Nimrod é um prototipo do anticristo. É o pai de Babel, da fundação de Babel, e a Babilônia, e a torre. Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, por aí desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive. Isso eu queria. Pronto, estamos a falar sim de que a geração, o anticristo, o antimessias, depois de tudo que vimos, em Gênesis 10, nós vamos ver que o título é Os Descendentes de Noé. Os descendentes de Noé. Noé quem foi? Noé, de facto, foi um adorador de Deus. Mas em Noé nasce essa geração aqui. Quem? Estamos a falar Cão, estamos a falar de Jafé. E Sem. Os israelitas, normalmente, são de origem
semita. E, por exemplo, a Alemanha e esses povos aí, mais para o lado assim por aí Europa, estamos a falar quem? Jafet. Mas, chegando a Cus, ou digamos, a Canaã, a Cão, já encontramos a geração dos Nimrod. Nimrod, uma espécie de um antimessias. E vemos o que é que a Bíblia diz aqui dele. Era um caçador de quê? De bois? Não era caçador de animais. A mesma coisa que Caim era caçador e a primeira caça dele foi o irmão. Mata. Um homicida mesmo. Encontramos em Nimrod um verdadeiro anticristo. Então, nós vemos que a partir daí encontramos em Nimrod a pessoa do antimessias. E indo também para aqui, para 1 de Crônicas, vamos lá, que é muito interessante. 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo 4. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, os filhos, vamos prestar bem atenção, os filhos de... Aqui estamos a falar de quem? Da geração de Rúben, é preciso prestar bem atenção. Foram, pois, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque e por aí. A geração de Rúben, feita por Rúben. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho Gog. Logo encontramos outra vez na geração de Israel, de um dos filhos de Jacó, que é Rúben, entra logo um anti-messias. Gog. Quem é Gog? O que é que significa? É um príncipe. O único príncipe de Israel e dos judeus é Cristo. Sim. Logo entra Gog, que significa príncipe ou governante. E este príncipe que é Gog é o chefe de um conglomerado de povos que se chama Magog. Ele é o chefe que dirige, que reina sobre estes povos. É o rei do sul. O rei do sul quem são? Vemos o rei do sul, estamos a falar os árabes. Irão, Síria e por aí em diante. São esses povos que na atualidade nós vemos como eles são de facto xiitas contra Israel. Não poupam Israel. Quem também? Estamos a falar dos palestinos, que são os filisteus, que foram os filisteus, que agora são palestinos, que são com esses povos. São árabes. São árabes. Têm origem egípcia. De Agar. Ismael, pai deles. Ismael, pai deles. O anticristo, estamos a ver a sua linhagem. Aí vamos lá. Levítico 24, versículo 10 e 11, diz-nos isso. Para ver uma das características dele no seio dos santos. No seio de um povo santo que adora, ele está lá. Para promover o quê? Para promover isso que vamos ver. O versículo 10 e 11 diz assim: E apareceu um filho de uma mulher israelita. Filho de uma mulher israelita, o qual filho era de um egípcio. Mãe israelita, pai egípcio. No outro caso vamos falar pai ismaelita. O qual era filho de um egípcio, no meio dos quê? No meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem
israelita porfiaram no arraial. Quer dizer, o filho de uma mulher israelita que tinha marido israelita porfia com o filho de uma israelita feito com um egípcio. Vê só. Eles porfiaram. Vê agora a questão aqui. No versículo 11 diz: então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor. O filho da mulher israelita feito com o egípcio blasfema. Não veio outro termo, é blasfemou. Pois, blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Quer dizer, blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor pelo que o trouxeram a Moisés. Moisés era um símbolo de Cristo que faz justiça. E trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Shelomita, filha de Dibre, da tribo de Dan. As coisas não vêm por... Não, Deus não... A Bíblia é um código. Num código, todos os aspectos valem e têm importância. Não podemos ignorar nenhum aspecto de um código, senão não vai dar certo. Queres abrir alguma coisa, tem um código. Você tem que acertar e dar valor a todos os aspectos para você ter aquilo aberto. Aqui as coisas não estão a vir à toa. Dan, Egito, filho de uma israelita com coisa. Olha, na paternidade dos filhos, a semente de mais preponderância, a semente de mais peso é a do pai. O pai é que faz a paternidade, o pai é que dá de facto a genética. O pai. Razão pela qual nós, até hoje nos nossos dias, praticamente, em quase todas as famílias no mundo, quem dá os nomes aos filhos são os pais. São os pais. Pois. Outra que diz, a minha mulher vai dar o nome, ela tem... Mas a regra são os pais. Por isso, Deus, para Israel, também, em todas as famílias de Israel, Deus, do ventre, sempre tirava primeiro um homem, um rapaz, um homem, um varão. Um varão. E nós encontramos aqui algo muito interessante. Era da tribo de Dan. E o que é Dan? Dan é a tribo que depois, no fim, em Apocalipse, vamos encontrar que está excluída. Já não aparece. Das 12 tribos, Dan estava, mas depois Deus excluiu Dan. Deus excluiu Dan. Quem toma praticamente o lugar de Dan é um dos filhos de José. Entre o Manassés e o outro que é o Efraim. Aí vemos. Por quê? Logo, esse tal blasfema e amaldiçoa e levaram diretamente a Moisés. E vai-se ver no fundo, tem origem com Dan. O que é que diz Dan? Dan, diz a Escritura, Dan é serpente no caminho, que atravessa o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho. Verdade? Aí está o anti-Messias, sempre a fazer caminho no seio dos filhos de Deus. Então, eu vejo que talvez seja por isso que Deus sempre alertou os israelitas para evitar contaminação. Para evitar misturas. Buscar mulheres estranhas. Tudo isso. Razão pela qual, Fernando Capanho, razão pela qual isso não ficou só ali para os israelitas. Mesmo quando Deus, na pessoa de Cristo, cria a igreja, que é a geração pura, santa, Deus também mantém. Não vos casareis em julgo desigual. Por isso é que os casamentos, um verdadeiro cristão, ainda que custe encontrar uma irmã dentro da igreja para casar, ele não vai fora.
Ele não vai fora, porque ele cumpre, ele é obediente, ele sabe o que pode vir dar. Ele aguenta até uma irmã gostar dele. E aí estão os nossos casamentos. Luz com luz. Já viu os motivos. Mas sempre houve no seio dos israelitas alguns que saíam e abriam uma ocasião para Satanás penetrar. E esses que abriam não eram qualquer, eram pessoas de posição. Já viu? Então nós já começamos a ver, aqui já nos espelha. No princípio, Caim vimos que é a mesma obra que encontramos aqui. Blasfemar, desobedecer, falar com Deus de qualquer maneira. Eu sei lá do meu irmão, você não sei o quê. Eu sou o guardador do meu irmão. Sou o guardador do meu irmão. Que falta de respeito e honra e coisa. Logo, uma das características, matar. Matou, assassinou o seu irmão. Então, São João desde está a dizer, uma das características dele, como dragão e como serpente, é destruidor, é matar. Não vê se não parar. Matar, roubar e destruir. Roubar o quê? Roubar carros. Roubar dinheiro. Satanás não rouba isso. Satanás ele procura roubar sempre os atributos de Deus, falsificar para poder passar no nosso meio como se fosse o próprio Cristo. Para ter aceitação. Então, vamos buscando esses aspectos que descrevem a genealogia, a linhagem dele. Por exemplo, podemos ver em Gênesis 49, versículo 17, o que é que vamos encontrar? Dan será serpente. Dan será serpente junto ao caminho. Junto ao caminho. Que a serpente, aqui vem junto ao caminho. Há uma outra passagem que diz que atravessa o caminho. Fazer tropeçar os filhos de Deus. Dan será serpente junto ao caminho. Uma quê? Uma víbora. Não é um dos nomes de Satanás. Uma víbora junto à vereda. Que é vereda? A vereda é caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Uma víbora junto à vereda. Que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quem é o cavalo? E o cavaleiro? Podemos ser qualquer um de nós que somos verdadeiros cristãos. E naquele tempo um verdadeiro israelita. E faz cair. Porque de facto Satanás, ou anticristo, nunca, jamais fará cair Cristo. Mas a nós, ele pode. E muitos já caíram do cavalo. Sim. Muitos já caíram do cavalo. Logo, meu irmão, nós começamos a ver, então, que há aqui certas dicotomias entre alguns aspectos de uma tribo de Israel e Egito, Ismael. E vê-se uma ligação. Uma ligação. Vemos que aqui praticamente Deus advertir, olha, no meio das tribos tem uma. Tal como Jesus no meio dos discípulos, dizendo, também no vosso meio tem um que é um traidor. Estás a ver, que é um traidor. Tem um. Logo, se formos em Apocalipse, creio, capítulo 7, por aí, vamos encontrar das tribos, Dan já não aparece. Vamos vendo, vamos localizando em alguns aspectos, para sabermos a linhagem. Que ele não está longe de Israel, que ele está sempre no seio dos israelitas. Está lá, fazendo-se passar por tal. Olha, há papas que são de genética de Israel.
a papas. E supõe-se que sim, segundo alguns estudos, João Paulo II é um deles. João Paulo II é um deles, que tem origem genética, linhagem com, de facto, Israel. Que é importante termos este tempo para estudar Sim. as Escrituras, porque há muito problema com relação a essas coisas. E, se bem que a entrada do Anticristo não vai nos encontrar aqui na Terra, antes Jesus tirará a igreja, mas é bom termos conhecimento disso. Daniel 11, 5. Sim. Sim, senhor. E será forte Sim, senhor. o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele. E reinará poderosamente, seu domínio será grande. Temos. E se fortalecerá o rei do sul, o rei do sul, e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. O versículo 11 a 15 diz: o rei do sul, deixa já pôr essa questão. O rei do sul quem é? É aqueles que eu diria são os países árabes, num termo geral. Árabes, Pérsia, que hoje é o Irão. Pérsia, Síria, Líbia, Egito, Etiópia. É o rei do sul, quer dizer, são as nações do sul que são árabes. E diz que se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, quer dizer, um dos seus chefes, príncipe é chefe ou governante. E este se fortalecerá mais do que ele. E reinará, e domínio grande será o seu domínio. E vamos ver o que é que acontece no versículo 11. Do versículo 11: então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue à sua mão. E, aumentando a sua multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, será à pressa com grande exército, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do seu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Está-nos a dizer aqui o que é. Quem é o rei do norte? O rei do norte, estamos a falar Rússia. A Rússia, o rei do sul, tem força, vai se exaltar, mas o rei do sul, já falamos que são os países árabes, que são contra Israel.
que sempre procuraram tirar Israel da face do mapa, mas nunca conseguem. Acontece que ele, ao ter domínio, vem o rei do norte. O rei do norte, estamos a falar dos países como a Rússia. A Rússia também é um conglomerado de povos. E este tal vai atrair muitas multidões que lhe vão seguir. E a força do rei do sul será pouca. E este rei do norte bate mais para a direção a Israel. Tomar a cidade forte, Jerusalém. Sempre o intento foi tomar Jerusalém. Então estamos a ver que, por fim, o norte fará uma grande aliança. Temos a passagem de Daniel que fala que ele fará aliança com muitos. 8, por exemplo, diz que, o 24, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, quer dizer, de uma forma admirável, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de Gog e Magog. Se bem que é em Ezequiel 38, Ezequiel 39, que abre bem a questão do Gog e Magog. Mas aqui fala disso, que ele fará aliança com muitos. Sim, temos aqui nações. Daniel 9, 27. É isso, Sim, 27. E ele firmará aliança com muitos Com por muitos, uma semana. Por uma semana. Uma semana de anos. Sim. Que esta semana de anos é o que estávamos a falar, que faz parte das 70 semanas de Daniel. 70 semanas de anos, claro, 70 por 7 vai dar 490 anos. Mas só aconteceram ainda 483 anos. Faltam 7 anos. Sim. 7 anos estes que vai acontecer agora. Deixar bem claro aos nossos irmãos o cenário propício para o que a profecia falava em Daniel, em Jeremias e por aí em diante, o cenário cósmico, o cenário geopolítico, econômico é este. Alerta, fiquem atentos para quando acontecer o arrebatamento, você, distraído, ser surpreendido, a igreja foi, você fica, depois fica a se lamentar. Ai, servi tanto tempo ao Senhor, mas por fim fiquei. Não, você será o culpado se isso vier a acontecer. Deus está a usar todos os meios para trazer a verdade pura e clara. Então, meu irmão, a questão, o cenário é esse, desta última semana, em que o anticristo, o antimessias, já muito falado pelos rabinos, que estão errados também eles, mas o antimessias vai entrar neste tempo. Estamos a ver a genética dele, a origem dele. Que ele nunca esteve totalmente separado do povo de Israel. Ele sempre esteve lá. Nós vamos abrir uma passagem aqui, em Romanos 9, nós encontramos esta advertência. E vamos falar um pouco, aprofundar um pouco isto. Romanos 9 está a falar, praticamente, a palavra de Deus está a dizer de quem é o verdadeiro israelita. Olha, nem sempre o facto de ser de Israel significa ser israelita. Há os antissemitas. Há os antissemitas que são israelitas contra Israel. Ou que são indivíduos de Israel contra os israelitas. O que é israelita? Uma coisa é Israel e o que é israelita.
Israelita, quando se trata de israelita, por exemplo, cristianismo, idealismo, israelita, aí já não está a falar só de Israel e de alguém que é de Israel, mas está a falar de um conceito, o israelita e o israelismo, o judaísmo, essa palavra determina ou denota um conceito de ser e de estar e de pensar. É um conceito padronizado nas características de um verdadeiro cidadão do céu ou de Israel. Então, o ser apenas nascido em Israel, isso não determina ser israelita, como a Bíblia aqui está a querer ensinar. Então, nós vemos em Romanos, se já encontrou, Já. ser israelita é de facto aquele que dá vida pelo Deus de Israel. É isso que significa o que a Bíblia está a querer dizer. Ser israelita é de facto ser alguém que luta, defende os princípios, o idealismo de Israel. Do Deus que criou Israel. É dar a vida por Cristo. É dar a vida pela nação israelita. Defendendo o conceito Israel. Romanos temos aí, não é? Versículo 4 e 6. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não, até aqui. Ou 6. 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Deus é a sabedoria. Cristo é a sabedoria. Deus está a dar em si, nos alerta, que no vosso meio haverá anti-israelitas. Terão documentação, bilhete de identidade de Israel, como de Israel, porque nasceu de mãe e pai de Israel, tudo isso, mas esses indivíduos não têm aquele idealismo da doutrina do Cristo, que faz um verdadeiro israelita, um verdadeiro santo do Senhor. É isto. Ser verdadeiramente israelita não é apenas isso que estamos a ver com Netanyahu e com o exército de Israel, que lutam armas para defender aquele espaço territorial, mas muitos generais, muitos militares que estão ali a lutar, não têm os ideais de Cristo, não dão a vida por Cristo, que lhes criou e veio para lhes salvar. Agora vamos ver quem é o verdadeiro israelita. Ele não é só, ele até pode não nascer no território, ali no território, pode até nascer fora, porque muitos até nasceram fora, estão a regressar agora, com esses 70 e tal anos que Israel está. Mas a questão não é onde nasceu, mas de quem nasceu. Não é bem onde nasceu, mas de quem nasceu. Então vamos ver aqui. Em São João, capítulo 1, versículo 47, o próprio Cristo, que é o dono de Israel, está a definir assim tal pessoa. São João, capítulo 1, versículo 47. O próprio Cristo. Não é porque Paulo é que não. O Cristo viu, o Cristo definiu aquela pessoa, como o Espírito Santo pode te definir. Ao capanga hoje e ao Caná hoje, e dizer: este é verdadeiramente cristão, filho de Deus, que anda segundo a palavra. É o Cristo que está a fazer. 47.
Diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro quê? Israelita. É um conceito de vida. É uma doutrina. Israelismo é uma doutrina que nos define por caráter, por maneira de viver, de ser, de estar, de fazer, de falar, tudo isso. Jesus disse: sede vós também santos, sim, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então aqui está a dizer, um verdadeiro israelita em que não há dolo. Em que não há dolo. Esse é o verdadeiro israelita. Natanael foi definido por Deus, aquilo que é um padrão de um verdadeiro israelita. O padrão de um verdadeiro cristão é um soldado de Cristo que não baixa, aguarda, vigia, ele é um atalaia. Ele fala com toda a convicção de Cristo, quem é o Cristo, e quando falar também de quem é o anticristo, ele fala com toda a convicção, sem erro, sem medo de errar. Não sabemos tudo, mas podemos falar tudo que o Espírito Santo nos diz no momento. Aleluia. Então, nós estamos a ver um verdadeiro israelita, de quem não há dolo. Não há dolo. O que é dolo? O que é dolo? Dolo é injustiça. Dolo é maldade. Dolo é alguém que trata com o outro sem tendências de o trair, como fez Judas, traidor. Aquele não era um israelita. Nasceu de Israel, mas não era israelita. Ismael nasceu de Abraão, mas Deus diz que não era o primogênito. Vamos crer em quem? Abraão está a dizer, esse é o meu primogênito, e Deus está a dizer, não, o primogênito de Abraão é Isaac. Você vai crer em quem? E Deus diz mais, único filho. Único filho, prontos. Não só, diz único filho. Amado, se nós seguirmos e querermos analisar e julgar as coisas pelo aspecto físico, vamos falhar. Porque a coisa, o mundo, o universo e a vida começa no espírito, no imaterial. No imaterial. Por isso Deus é quem sabe. E por isso está a definir aqui Natanael, verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há injustiça, não há traição. Aquele que não inveja ninguém. Aquele que julga as coisas segundo a verdade e não segundo o que vê. Aleluia. Então temos aqui um aspecto que Deus está a alertar, que nem todos que são de Israel são israelitas. Deus está a querer dizer o quê? Que o antimessias pode ser de Israel, mas não é israelita. Mas não é israelita. Ele é da essência de Dan. Ele é da essência de Ismael. Ele é da essência do Egito. Ele é árabe. Ele é palestino. Mas pode viver no Vaticano. Vigilância. Vigilância. Isso aqui fecha muita coisa. Nem todos que são de Israel são israelitas. E Jesus depois vem definir quem é o verdadeiro israelita. Logo você pode entender que Israel, atualmente Israel, tem muitos árabes que são de Israel e até são deputados, são do Sinédrio, são do Parlamento, têm bilhete de identidade de Israel. Mas não são israelitas, porque eles estão ali abertamente a defender
os princípios árabes, muçulmanos até, são eles que ali defendem a mesquita. São eles que reclamam por direitos como qualquer um outro israelita. E aí está o engano dos judeus. Está o engano dos judeus. O engano está no meio deles. O engano já tomou a mente e o coração deles. O engano está por se manifestar e eles até já estão a dar boas-vindas ao anti-Messias. Sim. E nunca aconteceu tal noutras gerações como agora, os israelitas ou os rabinos andarem a dar a conhecer que o anti-Messias, que é o Messias para eles, para nós é o anti-Messias, mas para eles é o Messias, já está entre eles. Sim, dizem que já está em Israel. Já está em Israel. Já está em Israel. Não desconecta isso com o lugar dos 7 montes. Em Roma, o Vaticano. Está interligado. Está interligado. Amados, para falarmos da genealogia e linhagem do anticristo, nós temos que tomar vários aspectos de vários povos. Vários aspectos. Por uma característica do anticristo pode vir de um povo tal. Outra característica dele pode vir de um outro povo. Outra característica pode vir de um outro povo. E todos esses povos fazem e prefazem a pessoa do anticristo. Logo, todo mundo jaz no maligno. Todo mundo está no maligno. Só a igreja é que não é deste mundo, da qual eu e tu e nós fazemos parte. Precisamos ver que até no nosso seio da igreja temos anticristos. Sim. Até na igreja temos anticristos que pregam no altar. Pregam no altar. Disseminam doutrinas de demônios. Sim. Fazem-se passar de uma maneira tão astuta, como se fossem santos, e porque o diabo se transfigura mesmo em anjo de luz. Amados irmãos que nos ouvem, é muito sério isso. Eu estou aqui, sempre disse à igreja desde o altar, analisem-me sempre bem, para verem se eu estou em Cristo e se vivo segundo a verdade santa de Deus. Tenho testemunhas que podem dizer isso. Eu sempre que estou no altar peço, jejuem, busquem a Deus, para vos revelar a pessoa do pastor que vos prega. Porque nós sabemos de quem nós somos. E quem sabe do que é, não teme. Aleluia. Amém. Por isso, meus irmãos, temos aqui algumas questões. Por exemplo, Jesus diz, pois eu vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai, vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem, me rejeitam, não creem em mim. Eu que venho em nome do meu Pai. Virá outro virá em seu próprio nome. Que virá em seu próprio nome. E vocês o aceitarão. Vão crer nele. Mas ele está a vir em seu próprio nome. Quer dizer, está a vir a dar-se glória a si mesmo. Sim. Ao seu próprio nome. E vocês lhe aceitam. Eu que venho a dar glórias ao que me enviou. Sim. Vocês desacreditam em mim. Então qual é o mais fácil de crer? Não, este não está a vir se exaltar, não está a vir se dar glória a si mesmo, mas está a vir dizendo adorai o Pai, obedecei ao Pai. Então este aqui é, porque o homem na sua genética maligna, o homem nunca quer dar glória ao outro, nem honra, quer sempre para si. Por isso é que diz que o diabo é o orgulhoso, é o egoísta, tudo para ele. Olha, Jesus disse isso, e muitas vezes também já tive essas perguntas. Mas, pastor, qual é o nome? Jesus disse, ele virá em seu próprio nome. Qual é o próprio nome? Em primeiro lugar, Jesus estava a querer nos ensinar que quando dizem seu próprio nome, está a dizer do nome que o caracteriza. Porque qualquer pai consciente, ao dar nome ao seu filho, vai buscar um nome que
esse nome vai descrever o caráter do filho. Ou que este nome tem uma essência e um caráter para moldar o seu filho. Para o seu filho ser segundo o nome. Então, quando Jesus está a dizer, virá em seu próprio nome, e vocês vão crer e vão aceitar, e lhe vão adorar. Mas a mim que venho em nome do meu Pai, vocês não aceitam. Está a dizer o quê? O que é o próprio nome? O próprio nome, não vamos longe. Quais são os próprios nomes que Deus deu a ele, a Lúcifer? Começando em primeiro lugar, Satanás. Quer dizer o quê? Satanás quer dizer adversário, inimigo e adversário. O que é diabo? Diabo quer dizer caluniador e acusador. Está a ver que o nome caracteriza a pessoa? Caluniou Deus lá desde os seus. Lá nos seus caluniou e até aqui na terra continua a fazer. Quando você vir uma pessoa que é caluniador e difamador, este tal não é de Deus. Pode-se pintar de santo, mas não é. Porque o fruto que Jesus disse não é só o que fazemos, mas também o que sai da nossa boca. E nós vemos um dos frutos do espírito de Satanás na pessoa, no filho da israelita, que blasfemou sobre Deus e contra Deus. E caluniou, porque ele amaldiçoou. Tratou Deus maldito. Logo, quais são os próprios nomes de Jesus, do anticristo, o antimessias? Diabo, Satanás, iníquo, Belial. Qual? Abaddon, destruidor. E morte significa morte também. Apolion no grego, Abaddon, hebraico, no grego é Apolion. O anjo da destruição, o anjo da morte. E por aí em diante, são vários os nomes que ele tem. Não sei se estão a fazer entender quanto a questão do você virá em seu próprio nome. E são esses nomes que caracterizam o antimessias. Que o antimessias é uma criatura que manifesta de facto aquilo que o diabo é. Por isso é que ele imita a Deus sempre. Pai, Filho e o Espírito Santo. Também é o que é? Temos Satanás, o antimessias e o falso profeta. O falso profeta que anuncia, que fala do diabo na pessoa do antimessias. Viu? O diabo é o dragão. O antimessias, o que é? A besta. O anticristo é a besta, aquele que vem antes, mas é o falso, é contra Cristo. Homicida também é outro nome que o Senhor lhe chama na Bíblia. O homicida, aquele que mata. E são tantos os nomes. Para nós sabermos a sua procedência, é pelos nomes dele também. Procedência qual é? Maligno. Também diz a palavra maligno. Todo mundo jaz no maligno. O maligno. Príncipe das trevas. Príncipe das trevas. O nome dele também é Abismo. E por aí em diante, é isso que Jesus está. Então nós vamos estar atentos. Vemos a linhagem. São várias etapas, em várias gerações. Quando Deus bloqueia para fazer um povo coiso, Satanás tem formas sempre de ludibriar, enganar, até tomar um dos principais da parte de Deus. Neste caso, tomou Adão, e depois de uma geração passar, tomou Abraão, escolhido de Deus, para, através de Abraão, Deus fazer a nação de Israel
de onde viria Jesus geneticamente, o Salvador do mundo. Então, também ele consegue enganar Abraão por meio da mulher. No seu desespero, a ver, por que Sara chegou a esse ponto de induzir Abraão ao erro? Porque Sara viu que a promessa que Deus fez levava muito tempo. Mas muito tempo, não estou a ver, não me engravido, estou a ficar cada vez mais velha e não sei o quê. E por aí o desespero. Meus irmãos, escutem bem, o desespero é uma das coisas que o diabo muito procura colocar no coração dos filhos de Deus, fazendo-nos ver as coisas fisicamente. Então, ele nos induz, nos põe, nos inspira ao desespero. Poças, fala-se muito do arrebatamento, mas nunca estamos a ver, estamos sempre aqui. Então, você quando começa a sentir isso dentro do teu coração, vigia, você está em risco. Estás a correr risco de se tornar um apóstata. Quer dizer que as doutrinas do anticristo já estão a tomar o teu coração. Estão a surtir efeito na tua vida. Vigia, nunca duvidar das promessas de Deus. Nunca. Promessas escritas e não promessas dadas por homens em altares, porque aquilo, você amanhã já vai ter uma empresa, você amanhã vai conseguir a mulher, a filha do presidente. Isso tudo são mas profecias. Diz, mostra na Bíblia Deus a falar que eu vou ter uma empresa. Eu preciso ter cuidado com tudo. Nem tudo que aparece nos altares, falsos profetas, isso é para desviar o povo, para te encher de esperanças que nunca vão acontecer. E muitos que muito creram nessas falsas profecias, ao verem também, ficaram para fazer crer as pessoas, para convencer as pessoas que verdadeiramente em Cristo vão no quimbandeiro, vão nos feiticeiros, vão nos rituais diabólicos para depois fazerem pactos de talismãs e não sei o que, terem poderes de adquirir bens na terra e depois impressionar os outros na igreja. Olha, Deus está a me abençoar, estou a prosperar. Isto é mentira. Isto é mentira. Porque é pelas mesmas riquezas que a grande maioria hoje estão a abandonar Cristo. Logo, Sara caiu nessa, pensando que promessa escrita e dada audivelmente, ela ouviu Abraão e duvidou depois de um tempo, achou que é muito tempo, então começou a ser tomada pelo desespero e induz o marido para ir fazer um filho com a escrava, pensando que o filho da escrava, que é Ismael, seria filho dela. Isto é um engano. Irmão, irmã, igreja, vigiemos, porque o anticristo, o antimessias, tem sempre ao lado de nós um anticristo para nos induzir em erros. Logo nós vemos a linhagem de Gênesis. Aí Caim é um prototipo do anticristo. Geneticamente. Nimrod, chegamos a Abraão. Conseguiu ludibriar Abraão através da mulher e vai fazer filho sempre. E mais ainda, irmãos, sabe que também o irmão de Jacó, que é o Esaú, Esaú foi fazer filho com uma das filhas de Ismael. A Bíblia tem muitos tópicos, meu irmão. A Bíblia é profunda. Esaú vai casar com uma filha de Ismael. Deixa eu ver onde entrar. Olha. Gênesis 28, verso 9. E foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Vamos a ver. Quem é Esaú? É um filho de Isaac. Esaú é filho de Isaac. E da mesma maneira, vai a Ismael, toma uma das filhas dele. Quer ver que o sangue está sempre a se misturar?
A genética está sempre aí, o ADN está sempre aí. O anticristo está sempre, está sempre com Israel. Então, nem todos que são de Israel são israelitas. O anticristo está lá mesmo. O anticristo, ele tem uma genética, como vimos, pega de Dan, pega Egito, pega Ismael, pega por aí e faz uma genética tremendamente complicada. A genética de Cristo é lineal. Ela não tem mistura nenhuma. Não tem mistura nenhuma. Vem de Isaac, linhagem direta, Davi, por aí, até a altura em que ele nasce, da linhagem real de Davi, da tribo de Judá. Que significa Judá? Judá significa louvor. Judá significa adoração. Por isso Jesus veio para adorar o seu Pai. Veio para glorificar o seu Pai. Veio para indicar aos povos quem é o Pai. Se bem que, no Espírito, ele mesmo, Jesus, é que é o Pai. Quer dizer, a linhagem de Cristo na Bíblia não é complicada. É direta, não dá curvas, não há coisa, não há. E, pastor, eu vejo que esse projeto, principalmente liderado pela Igreja Católica, mas antes mesmo de falar sobre isso, é interessante que tem uma notícia que diz aqui que no reinado do Papa João Paulo II houve uma ligação muito maior entre o catolicismo e o judaísmo. E o judaísmo. Exato. Sim, senhor. E em parte esse projeto, quer dizer, essa regra que se cumpre desde o princípio até os dias atuais, vemos também o seu apogeu, vamos assim dizer, com o ecumenismo. Com o ecumenismo. É praticamente, quer dizer, é um casamento... Um casamento, ecumenismo e o Islão. Tanto... Quer dizer, sim, quer dizer, o ecumenismo é já tudo isso. Sim. E tanto mais que tem o projeto da casa que eles chamam Casa Comum. Casa Comum. Quer dizer, Casa Comum no sentido de que será um local de adoração em que estarão os israelitas, não é? Os islâmicos e os cristãos. Porque, quer dizer, tendo como elo de ligação Abraão. Dizer, Abraão é pai da fé, não é? Para os cristãos. Para os cristãos. E pai biológico de israelitas e islâmicos. Os quais, por isso, Ismael, como dizia, quer dizer distinto. Quer dizer, será sempre distinguido como estranho. Sim. Como aquele que não faz parte de nós. Mas isso não significa dizer Deus é amor e Deus, quando vem na pessoa de Cristo, veio para salvar todo o mundo, não só Israel. Todo ser humano pode ser salvo e escapar da ira vindoura se aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Razão pela qual temos irmãos em Cristo e bons irmãos em Cristo, obedientes toda a palavra, que vieram do Islão. E que no Islão eram sacerdotes. Faziam parte. Sim. Mas estão salvos. Anunciam Cristo. De toda a parte do mundo, da China, serem salvos. De toda a parte, África, tudo. Estamos aqui. Por isso, quer dizer que o distinto, como nós éramos também, gentios, o distinto tem em Cristo a porta aberta para chegar até Deus. Os gentios têm. E porque até Deus é justo, mesmo sendo Israel a nação escolhida com uma outra genética para trazer Cristo e ser o povo predileto do Senhor, mas
aqui uma coisa. Vindo Cristo, até os próprios israelitas têm que crer nele para serem salvos. Até os israelitas, para serem salvos. Logo, para fechar esse nosso estudo, essa nossa conversa, dizer que nunca nos esqueçamos que a Palestina são os filisteus. E a Filístia foi o povo mais agressivo contra Israel. Sim. Estamos a ver aí Dagon, os deuses, não sei o quê, tudo isso. Sim, o próprio Golias foi um filisteu. O próprio Golias, que é um prototipo do anti-Messias, foi um filisteu. Quem praticamente vem dar o nome de Palestina foi um dos reis que tomou Israel, Jerusalém naquela e deu o nome de Palestina. E no lugar do templo erigiu um monumento. O Domo da Rocha. Não é ainda este. Algo de grande blasfémia contra Deus. Uma espécie de um animal terrível, como um Baphomet, vamos supor. Aqui vemos então que, ao fim e ao cabo, as Nações Unidas, da qual vem a nova ordem mundial, planejaram de tal maneira, isso foi uma artimanha tão grande, e eles próprios pegam este povo e põem ali, e a Palestina, para criar mesmo, aquilo é como se diz, uma pedra no sapato. É o problema que temos até hoje. Sim. Tudo isso foi bem planificado pelas nações contra Israel. Irão são xiitas, Síria, xiitas, indivíduos que não toleram Israel para nada. Esses Hezbollah, esses todos são árabes, são ismaelitas. Então eles puseram mesmo o povo ali, chamaram a Palestina. Justamente Jerusalém. É a luta que se tem hoje. Quer dizer, que o anticristo está bem ali no meio. Reclama. A Palestina é terrível. Yasser Arafat, e tantos outros. Yasser Arafat. Logo a Palestina reclama. Ali está o templo. Compartilham a mesma cidade de Jerusalém. E há palestinos que têm identidade de Israel e estão até no parlamento israelita. Estão aí. Logo, o anticristo está aí. E pastor, vendo para os dias de hoje, eu vejo que há uma descredibilização do Evangelho, quer dizer, e vemos isso como um plano que começa lá desde Gênesis, vamos assim dizer, a infiltração dos anticristos no mundo cristão. No mundo cristão. Quer dizer, hoje em dia, encontrar um pastor sério, de 1000 talvez se encontre um, ou 1000, 10 ou sei lá, está complicado. Está complicado. Quer dizer, e vê-se, cumprindo-se também aquela questão que Jesus falou, o joio e o trigo a crescerem juntos. Quer dizer, Satanás sempre põe a sua semente. Sempre os próprios servos a quem Deus confia certa posição e certa missão são eles mesmos que abrem este precedente a Satanás. O anticristo penetra. E a igreja, se um ou dois se contaminam, pelo menos alguns têm que estar atentos para darem conta. Sim. Para a igreja poder se purgar e ser sempre aceitável a Deus. Porque há muitas igrejas, amado
Amado irmão Kapanga, há muitas, muito, como disseste mesmo, é para dentre mil, sei lá, mas que só tem em Bíblia e aparência, mas de essência de Cristo não tem nada. Em que os próprios pastores líderes tornaram-se os senhores da igreja, patrões da igreja. Sim. Patrões. Que eles até dizem, eu assalario. Eu sou patrão de pastores. Envaidecem-se, cometem grandes pecados. Pecados ainda só de orgulho e vanglória. É bom dizer que, olha, há muito que vínhamos dizendo que a doutrina de Benihim não é de Deus. E muitos nos combatiam. Mas calaram as bocas quando Deus usa o próprio Benihim a vir se autodenunciar que tudo o que ele ensinou foi de um pacto feito com Satanás. A doutrina da prosperidade, ele disse, quem quiser vai buscar. O Benihim ele próprio deu a qualquer pessoa, qualquer pregador, de falar dele sem ter problemas, porque ele próprio apareceu a se autodenunciar como que não fez a obra de Deus, disseminou doutrinas de demônios. Precisamos ter cuidado. Você tem que ter cuidado quando um pastor vem te dizer que o lugar onde podemos encontrar muita sabedoria, muitos cérebros virgens para ir buscar sabedoria e inteligência é o cemitério. Opa, meu irmão, para, se estás diante deste homem, você tem que parar e analisar e dizer que este homem não é Deus. Jesus nunca nos induziu a isso. Sabedoria vem do alto. O homem, na sua natureza, não tem sabedoria, nem é sábio. Tem uma virtude que é dada por Deus, que é a inteligência. Mas sabedoria é um atributo que só vem de Deus, porque sabedoria é o próprio Deus que é omnisciente, omnipotente e omnipresente. Como é que você vai buscar sabedoria no cemitério? Não tem lugar dos mortos? Não, de uma ou de outra maneira, induzir as pessoas a buscarem feitiços. Feitiços, pactos com Satanás. É lá o lugar onde muitos vão fazer rituais, encontros com o diabo. E um servo de Deus a dizer que o lugar de muita sabedoria ainda fresca, virgem, é lá. Não dizer o nome deste servo, até porque este servo já faleceu. Faleceu e no seu próprio jato, com a sua mulher, faleceu. E por aí. Pastor, agora, assim em forma de remate final, uma coisa que também é preocupante em certa medida, e gostaria que o pastor deixasse aqui a sua opinião sobre isto, é que nós de facto fizemos aqui um estudo vendo que de facto o anticristo sempre esteve ligado com o povo de Israel. Porém, existem muitos cristãos até, claro, nós sabemos que já existe o termo antissemita, quer dizer, contra Israel, mas existem até cristãos que utilizam-se do subterfúgio de que os judeus, os israelitas é que mataram Jesus. E recentemente, vendo um vídeo de uma irmã, infelizmente, que tem muitos seguidores pela internet, também enfatizou isso, quer dizer, pondo os cristãos contra Israel. Isso é altamente perigoso. Até porque, Fernando Kapanga, eu tenho este ensino. Somos estudiosos, buscamos e tenho esse ensino preparado que eu quero trazer. Hoje não vamos entrar logo no coisa. O Fernando poderá pôr aí na sua agenda como um tema para a gente trazer. É importante. Eu até o tema disso é em defesa de Israel. Em defesa de Israel. Isto é um engano profundo. Um verdadeiro cristão que
traz essa questão acusatória contra Israel, ou contra os judeus. Para este cristão tem que ter cuidado, que pode levantar uma avalanche de cristãos contra Israel. Já basta os cristãos que são contra Israel. Não vamos incentivar este mal contra Israel, porque Israel não é Israel que matou Cristo. Israel não assassinou Cristo. Precisamos ter muito cuidado. A Bíblia nunca, temos aqui a Bíblia, quem tem, todos têm, e mostra-me na Bíblia Deus a dizer que Israel matou o coisa. Isto é falso. As pessoas precisam inteirar-se melhor da Sagrada Escritura para depois falarem com precisão, com firmeza. Olha, o que aconteceu na Alemanha, no mundo, o Hitler fez com o Holocausto. O Holocausto, sim. Toda aquela perseguição contra os judeus israelitas não foi porque Hitler subiu do coração dele. Hitler foi induzido. Hitler foi induzido até mesmo o Martinho Lutero. Tenhamos cuidado. Há muitas coisas. Até Martinho Lutero odiou os judeus e induziu também a caça e o ódio exacerbado contra os judeus, afirmando, o próprio Lutero, afirmando que os judeus mataram Cristo, que eles são malignos, merecem ser mortos, merecem ser... O Hitler só encontrou quer dizer, afirmações falsas contra os judeus. A igreja é uma defensora do povo judeu, porque Cristo nunca foi contra os judeus, Cristo nunca foi contra si mesmo. E na Bíblia não encontramos testemunhos de Deus contra Israel. Israel pecou, mas não são eles. E porque até uma coisa, a nossa salvação vem dos judeus. Então não estaria isso escrito na Bíblia. A nossa salvação, podia então na Bíblia vir assim, a nossa salvação vem de Cristo. Mas Deus pôs, a nossa salvação vem dos judeus israelitas. Logo, o evangelho que chegou a todas as nações começou por estrangeiros? Não. São israelitas. Os primeiros crentes e discípulos de Cristo são judeus. Sim. São judeus. Temos que ter honra por isso. Temos que ser agradecidos a Deus pela nação da qual vem Cristo. Então tenhamos muito cuidado para não incentivarmos o mal que já bastou que Hitler e outros povos antecedentes de Hitler fizeram contra os judeus. Não vamos ser nós agora chamados cristãos a levantar outra vez. Sim. Fernando Capanga, eu acho que este tema vamos agendá-lo. Tá bom. Fica então a promessa. Amém. Então, fechamos por aqui. Amém. Estou agradecido, Fernando Capanga, sempre vou lhe incentivar a prosseguir com este programa, que só tem um objetivo: dar a conhecer Cristo, glorificar Deus e preparar os cristãos. Amém. Estou agradecido, que o Espírito Santo te oriente sempre, e ao nosso povo que nos acompanha o tempo que nós temos feito, porque nós gostamos de tempo mesmo para tratar da palavra de Deus. Assim como você vai para o serviço e fica lá no escritório a maior parte do dia, assim como vais à escola e tens disciplina e tens de suportar ali os professores, da mesma maneira tenha disponibilidade de coração para acompanhar os nossos programas, o tempo suficiente que o Espírito Santo nos dá. O tempo pertence ao Espírito Santo. Paz para vocês, saúde, fé
e esperança. Jesus está de volta. Amado Capanga, Deus te abençoe. Amém, pastor. Então, ficamos por aqui neste programa, não é? Terminamos e fica a promessa, como nós já ouvimos, de um dos próximos temas, falar sobre a defesa de Israel, em defesa de Israel. E eu gostaria mesmo de fazer também o convite aos irmãos que se inscrevam no Seminário Bíblico Universitário. Já começou, muitos dos temas que nós temos tratado aqui serão tratados novamente num estudo mais dirigido. Portanto, inscrevam-se no Seminário Bíblico Universitário. Nós temos as aulas já disponíveis na internet e elas vão saindo gradualmente à medida que elas vão sendo gravadas. Portanto, ficamos aqui com este tema e despeço-me aqui, Fernando Capang, até ao próximo vídeo.